Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, minha gente. É mais uma história da meia-noite que eu vou apresentar. Antes, eu quero dizer que já está tudo ok, viu? Você pode agora se tornar membro do nosso canal. Para isso, basta você, logo abaixo do vídeo, acessar essa opção. Tem um botãozinho, você clica em cima e vai se tornar membro. E terá privilégios para lá de especiais. Por exemplo, a interpretação do teu sonho, com os números da loteria, com o Guru Nanak. É muito interessante, muito bacana. Histórias exclusivas, as histórias, você poderá ouvi-las sem nenhum tipo de interrupção comercial. Gravações exclusivas que eu farei para você com todo carinho. Venha, se torne membro aqui do canal. Ô Paulinho, e se eu não quiser ser membro? Perco alguma coisa? Não. Tudo que você já tem no canal, você vai continuar tendo. As histórias do dia a dia. Mas se você se tornar membro, você terá algo a mais. Deu para entender? Então espero você com todo carinho. Mas vamos à nossa linda história de hoje. A história da meia-noite. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui quem te escreve hoje é o amigo Renato. E eu quero relatar para você tudo que se passou num dia que eu não estava bem. Sabe o dia que você não estava legal, você não amanhece bacana? Era um sábado e desde cedo eu já não estava muito bacana. Mas quando foi mais ou menos umas 10 horas da manhã, o meu telefone tocou e quando eu atendi, era aquele meu amigo honesto, sincero, o Cláudio. Sempre eu fui muito ligado a ele. E era o Cláudio, eu atendi achando que talvez fosse uma ótima notícia, porque ele sempre me passava coisas boas, mas desta vez o Cláudio me pediu um favor, mas eu já tinha pedido tantos favores ao Cláudio. E ele começou a conversa assim: ô Renato, meu amigo amado, querido, tudo bem? Sou eu, o Cláudio. Eu vou precisar demais de você, meu amigo Renato. E eu, que já tinha pedido, repito, 1 milhão de favores a ele, perguntei: pois não, mas o que é? Então, explicar, meu patrão vai chegar hoje aqui no sítio. Ele vem pra cá. É o sítio onde eu trabalho, eu tomo conta. Só que, caramba, rapaz, eu não esperava que ele viesse hoje, até porque eu tenho um casamento hoje, eu vou ser padrinho de casamento. Hoje, exatamente, com a minha mulher. Eu e ela. Seremos padrinhos de casamento aqui na cidade vizinha. E quando o meu patrão chegar, eu não vou estar aqui. Entendeu, não? E ele vem aqui pro sítio, Se ele chegar aqui, rapaz, e não encontrar ninguém, nossa, ele vai ficar bravo, viu? E eu tenho até medo, sei lá, de perder o serviço. Eu podia até
deixar a chave para fora, alguma coisa, algum bilhete, mas eu tenho medo dele não encontrar. E você não sabe, rapaz, eu dependo muito desse emprego aqui. Você sabe a situação, como é que tá, né, Renato? Então, eu queria te pedir um favor. Bom, o favor, vocês já entenderam o que seria, né? O favor seria eu ir lá pro sítio. E eu, sem saber o que fazer, sem ter bolado uma resposta e também devendo 1 milhão de outros favores já prestados por ele, a mim, o Cláudio, sempre foi uma pessoa que me ajudou, eu não podia dizer que não. Você entendeu? Alô, Renato, você entendeu? Eu tinha entendido bem claramente. Sim, eu entendi. Ô, Cláudio, que é isso, rapaz? Você sempre que eu preciso de você, você me serve. Hoje chegou a vez de retribuir. Pode deixar. Não. Eu vou, eu já... Só vou tomar aqui algumas providências e eu vou aí. Eu vou ficar pra você aí no sítio, não tem problema não. Peguei o meu carro para me dirigir ao sítio do amigo onde ele trabalhava. Aliás, eu já havia estado nesse sítio, onde o Cláudio já tinha propiciado churrascos deliciosos para mim, para minha família, para minha namorada. Eu ainda não sabia o que esperar desse dia, mas eu não podia negar esse favor para ele jamais. Então o que eu fiz? Não podia, obviamente, que levar minha namorada. Seria um abuso muito grande. Já pensou, o patrão chega lá e encontra um casal na casa? Não. Ele ia chegar e encontrar um amigo, um substituto. Aí sim. Então eu liguei para minha namorada e contei para ela a história. A Ana é sempre muito compreensiva, minha namorada. Ela não gostou muito, porque afinal de contas nós tínhamos programado sairmos juntos, era sábado. Mas falei, não, amanhã eu tô aqui, é o problema do casamento que ele tem que ir, e você sabe, né? O que o Cláudio já me ajudou, ele tá sempre me ajudando, prestando favor. Então eu vou para lá, viu, amor? Eu vou para lá. Tá bom? Não fica assim, não. Amanhã nós estamos juntos, tá certo? Se eu pudesse, eu te levaria. Você sabe, fica chato. Já pensou? O homem chega lá na casa, nós dois na casa. Não, entendeu? Amanhã eu tô aqui, tá bom? Te amo, viu? Ela ficou chateada, você sabe como é que é a mulher nessa hora, né? Ficou chateada, mas acabou compreendendo. E eu fui embora. Peguei o meu carro e me dirigi ao sítio. Quando um amigo pede uma ajuda, a gente tem que estar pronto para servir. Especialmente um amigo que só tinha me servido a vida inteirinha. Então eu nem levei grandes coisas, não. Só peguei uma sacola em casa, coloquei ali uma troca de roupa, objeto pessoal, tipo escova de dente, pasta de dente, uma chinela, uma toalha de banho. Na mente, eu dizia a mim mesmo, amanhã, domingão, tô de volta. Né? Amanhã tô livre. O patrão do amigo chegaria e eu teria apenas que recebê-lo, passar para ele a chave. Uma vez que eu tivesse feito isso, justificaria a ausência do Cláudio, dizendo que ele tinha ido no casamento de um parente, ele era padrinho com a mulher, e o casamento era na cidade vizinha, também ele voltaria no domingo, né? Talvez até, quem sabe, ele viesse o mais cedo possível do domingo. Então, na minha previsão, eu chegaria de volta em casa antes até do almoço. Pelo menos foi isso que eu tinha prometido para minha namorada, né? Quem sabe eu comesse ainda uma macarronada com linguiça e molho de cebola, que a mãe dela, a minha sogra, adorava preparar num domingo para mim. Eu rapidamente cheguei ao sítio, que não era tão longe assim. Para ser sincero, gastei o quê? Em tudo aí, vai meia hora, 40 minutos. O sítio ficava distante apenas coisa de 12, 13 quilômetros lá de casa. No caminho, enquanto eu dirigia o veículo, eu vi muitos pássaros pelo caminho, o verde do capim brotando, a água do córrego aumentando, sei lá, parece que o córrego estava cheio, sabe? Siriemas,
cantarolavam, gaviões voavam de uma árvore para outra, urubus planavam no céu. Eu ia vendo rolinha, aquelas pombinhas do mato, o sol forte, um dia quente, o suor cobria todas as minhas costas nos pontos molhados da camisa de malha. Lá ia eu, no meu carro, destino o sítio. Assim que eu cheguei, o meu querido amigo Cláudio ele já estava pronto já para ir para o casamento. Sabe, bem trajado, bem vestido, vestindo terno, gravata. A mulher dele toda bonita, num vestido longo, um vestido cor-de-rosa, maquiada, calçada, enfim. Eles estavam prontos para seguirem já para a cidade vizinha, onde seriam padrinhos do casamento. No banco de trás do carro deles, os 2 filhos, também muito bem vestidos, gente alinhada, pronta para ir para uma festa. Eles estavam prontos para irem para essa festa de casamento. Instantaneamente, o Cláudio, meu amigo, me falou: tudo o que você precisar, Renato, está dentro da casa aí. O patrão não é chato, você não precisa passar vontade de nada. O que tiver você pode comer. A minha mulher, a Lúcia, era a mulher dele, a Lúcia, mulher do Cláudio. A Lúcia deixou o almoço feito para você, a carne está dentro do forno do fogão a lenha já está inclusive acesa para não te dar trabalho, o fogão está quentinho, viu? Tá tudo no jeito. Tem também em cima da mesa uma vasilha com biscoito, foi a Lúcia quem fez, tem rosca, tem leite, tem água, tem tudo. Tem até latinha de cerveja que está na geladeira também, se você quiser pode beber. Porque fui eu que comprei e tô deixando para você. Você entendeu, Renato? É para ficar à vontade. O veículo do meu amigo foi ligado, eu desliguei o meu e rapidamente ele desapareceu no horizonte, indo embora para tal festa de casamento. Somente eu via os sinais da poeira dobrando aquela última curva da estrada, enquanto o meu amigo desaparecia indo para sua festa. E eu fiquei. Entrei dentro da casa do sítio, sozinho, sacola na mão, fui logo para o quarto. Ali estava muito bem arrumado, a cama muito bem estendida, cobertor estendido. No banheiro ficou lá a toalha de banho, sabonete, estava tudo limpinho, sabe? Até porque eles previam a chegada do patrão, né? Estava tudo limpinho. Pensei que eu estava com o dia ganho e sem nada para fazer. Então, era só uma questão de tomar conta, ficar ali. Almoçar, a Lúcia, a mulher do Cláudio, cozinhava muito bem, o almoço estava prontinho. Aí depois ela escovar os dentes e eu já tinha bolado. Já com esse silêncio aqui do sítio, nessa tranquilidade, com essa passarada, delícia! Era só barulho da passarada, das galinhas, dos animais, a galinha da Angola, o peru, aquele som natural de sítio. Era almoçar e curtir o restante da tarde. Tinha uma rede bonita, esticada na varanda. Vai ser aqui, nessa rede, que eu vou descansar e vou dormir. E assim, o tempo foi passando. A tarde se aproximava. Quando eu almocei, que fiz tudo aquilo, que eu deitei na rede, rapaz, estava cansado, viu? Eu não sei se foi a tranquilidade do sítio, mas eu peguei no sono num jeito nessa rede que quando eu acordei nessa rede, eram 6 horas, ou seja, 18 horas. 6 da tarde, né? 6 da tarde. Levantei da rede, falei, nem acreditei, meu Deus, 6 horas da tarde. Eu fui ao banheiro, tomei um banho, vesti uma bermuda cinza que eu tinha levado, vesti minha camiseta branca, abri a geladeira,
Ah, a cervejinha que ele falou tá aqui mesmo. Peguei uma latinha daquela de cerveja, voltei para a varanda, encostado na pilastra da varanda, eu contemplava aquela tarde que ia sumindo, e lá do outro lado da serra o sol se pondo, era uma tarde quente, alguns pingos de suor escorriam pela minha face, tudo isso acontecendo, a noite estava se aproximando, e com a noite, as incertezas que estão sempre por trás de um lugar meio ermo. Aí eu comecei a ficar cismado, comecei a ficar preocupado. Sem casa por perto, era sozinho ali no sítio. Meu amigo jamais havia tido problemas ali, pelo menos não que eu soubesse. Apenas no lugar muita árvore, barulho d'água, tinha-se um riozinho que passava aos fundos, dava para ouvir com aquele silêncio o barulho da água. Dali a pouquinho, com a entrada da noite, os sapos começaram a cochear, os grilos fazendo suas serenatas. De repente começa, curiango é um pássaro noturno, coruja, uma que piava ali, a outra que piava acolá. Gente, tudo normal para um lugar de sítio, uma zona rural. A casa, apesar de bem cuidada, a casa estava muito bem cuidada pelo Cláudio, mas era uma casa antiga. Ela era bem cuidada, muito limpinha pela Lúcia, mas era uma casa velha, antiga. Ah, aquela casa foi construída pela obra, pelo tamanho das janelas. A gente vai verificando isso tudo, né? A grossura das paredes. Sabe quando o tijolo ele é colocado de atravessado na construção da parede? Antigamente o pessoal colocava o tijolo de atravessado, porque queria a parede forte, resistente. Aquela casa tinha sido construída, com certeza, nos anos 50. A casa pertencia aos donos do sítio, a família dona do sítio. Erguida em alguns centímetros do solo, uma varanda grande se estendia assim por toda a frente da casa. E as janelas? Paz, a janela era maior que uma porta de uma casa normal, assim, aquelas janelas grandes de madeira, veneziana, né? Veneziana, longas venezianas com aqueles vidros. Casa antiga, bem cuidada, sabe? Mas antiga. Na porta, ainda tinha tramelas nas portas. Sim, já agora possuía chave, foi colocada também uma fechadura, mas a tramela fora mantida. Já estando à noite agora, a escuridão foi tomando conta de tudo. Eu fechei tudo que a janela que ainda estava aberta. Já a maioria estava fechada, mas as que estavam abertas eu fui fechando. Primeiro foi a vez das duas portas, depois fechei a porta da sala, da cozinha, né? As portas, as janelas foram fechadas com todo o cuidado e testei para ver se estavam fechadas. Eu tinha até medo que despencassem de cima para baixo, fazendo pedacinho dos vidros, porque de tão antigas que elas eram. Se bem que a casa, repito, sempre bem cuidada, bem limpinha. Escolhi ali o lugar que eu ia dormir, né? Justamente aquele quarto que fora me indicado pelo Cláudio, era ali que eu deveria dormir. Justamente aquele quarto lá que eu ia dormir, eu fechei ali, por último, a vidraça. Fechei a vidraça, mas a tampa em madeira maciça, que deveria correr, ela era de correr, aquela tampa maciça de madeira, eu não consegui. Eu tirei uma borboleta que prendia aquela tampa corrediça, mas a madeira não desceu.
a tampa em madeira maciça, ela ficou empenada. Não saiu do lugar, ela fez aquela força, mas não desceu. Bom, deve estar com defeito, eu não vou forçar a barra, aqui está bem fechado, porque eu fechei a parte de vidro. A vidraça eu fechei, mas a madeira não. A madeira eu não consegui fechar porque ela não deslizou. Também não iria forçar, porque utilizando a força, ela poderia quebrar e não seria bom depois. O patrão do meu amigo ia chegar e aí o que eu ia falar no outro dia? Bem, mas antes de me deitar, rapaz, a Lúcia cozinha tão bem, a comida estava uma delícia. Esquentei o jantar, comi bem, raspei ainda a panela de arroz, eu gosto daquele finzinho do arroz, sabe? Não gruda assim, aquele finzinho do arroz, daquela grudadinha na panela. Eu adoro aquele arrozinho que fica grudado ali. Eu dou uma raspada na panela. Pensei até em arrumar a cozinha, mas eu desisti. Era tão pouca coisa. Eu falei, já estou aqui trabalhando, fazendo a minha parte. Talvez quando eu acordasse pela manhã no outro dia, aí eu ia fazer o café e com mais animação eu arrumaria a cozinha. Se o patrão do amigo chegasse mais cedo, eu iria embora, deixaria a casa e depois a Lúcia, que era a mulher do Cláudio, muito trabalhadeira, mulher prendada demais, ela ia cuidar de tudo. Jantei, mas e o calorão? Eu já tinha fechado a casa inteira. Falei, mas tá muito quente, né? Aí era noite, mas não era tarde. Era noite, mas não era tarde. Era o quê? 7h30, 8 horas da noite. Falei, não, ainda é cedo. Eu também não posso ser tão medroso assim. Eu quis dar uma saidinha na varanda para ver a noite. Contudo, o vento começou a soprar mais forte, dando sinal de que poderia chover durante a noite. Sabe aquele ventinho de chuva? É o famoso ventinho de chuva. Epa, parece que está refrescando, também com o calorão que tem feito. Ventinho de chuva. Aí entrei, fui ao banheiro, escovei os dentes, peguei meu telefone para dar uma prosinha com a minha namorada. Todavia eu olhei, descarregou a bateria. E eu tinha... Não é possível. Esqueci. Tanta coisa eu peguei, rapaz. Não é possível. Esqueci o carregador do aparelho, Que cabeça que eu tenho. Cabeça dura que eu tenho. Eu podia esquecer tudo, menos o carregador de bateria do celular. Ainda procurei pela casa para ver se eu encontrava alguma coisa parecida, mas que nada. Encontrei absolutamente nada. Emburrado, porque eu não consegui falar com a minha namorada. Ela já não tinha ficado assim, tão animada com o que eu estava fazendo. Poderia, sei lá, criar-se algum tipo de suspeita na cabeça dela. Você sabe como é que é a mulher, né? A gente tem que ter todos os cuidados. Bom, entrei pro quarto. Me encostei na cabeceira da cama. Antes de encostar na cabeceira da cama, eu apertei o interruptor da luz, pensando que era do quarto, mas não era. Distraidamente, eu acabei não apertando de volta. E aí, escutando aquele barulho do vento, os sons dos grilos, dos sapos, deitei ali na cama, o piar da coruja, do curiango, fechei os olhos, fui relaxando, até que dormi. O sono me furtou a consciência. Dormi. Mas quando deu por volta de meia-noite, eu acabei sendo acordado por um imenso barulho. Algo batia forçosamente no vidro. Porque lembra que o quarto que eu estou dormindo ficou fechado o vidro.
mas não a parte de madeira. Então algo batia no vidro da janela. No vidro da janela, eu sentia aquelas batidas. Muito barulho. O vento soprava mais forte. A força do vento era mais violenta ainda e produzia um som assoviado, um eco muito grande. O vento era tão forte que parecia, meu Deus, que o mundo fosse acabar. Os socos agora, eles eram ouvidos na veneziana do quarto. Eu não sabia o que fazer. Então, com o cobertor, dentro daquele quarto, eu cobri assim a minha cabeça, o meu rosto. Eu fiquei todo encolhido com o cobertor por cima. E na mente eu comecei a pensar: meu Deus do céu, meu Deus, será que são os fantasmas dos Carvalhos, os donos da fazenda, estavam ali para me amedrontar, para me assustar? O que vai ser da minha noite, eu sozinho aqui nessa casa, e o barulho que vinha da janela? Só pode ser fantasma que não está satisfeito com a minha presença. Será que eu estou no quarto errado? Eu não deveria estar aqui. Eles queriam entrar. E quem sabe se entrassem, me batessem, me dessem uma enorme surra. Ou, se me apanhassem, poderiam me jogar para cima, para baixo, sei lá, até a janela fora, me arrastar para o meio daquele mato e as batidas violentas. Ficamos assim por poucos minutos. Parou. Não tem mais batida. Parece que o vento deu uma acalmada. Quando eu resolvi tirar o rosto debaixo do cobertor, um enorme estrondo de um trovão e a luz forte de um raio clareou o quarto inteirinho. E na parede do quarto, formou-se, depois deste raio e desse trovão, a figura de um homem com a boca aberta. Era a figura, eu vi. A parede do quarto era branca, formou-se a figura do homem com a boca aberta. E dentro da boca desse homem saíam cobras, saíam ratos e outros bichos mais que eu não conseguia identificar. Eu, não suportando mais ver aquilo tudo, eu joguei os cobertores para um lado, calcei as chinelas, eu abri a porta, e quando eu abri a porta, que eu ganhei a varanda, eu deixei tudo para trás. Eu não peguei chave de carro, não peguei o carro, não peguei nada, não peguei celular, não peguei nada que fosse meu. Eu corri da frente da casa, assim, na direção da estrada. Eu corri que eu cheguei até a porteira. Eu fiquei tão assustado, e não era para menos, que eu fiquei de pé ali naquela porteira. O mau tempo passou. Cheguei a pegar respingos da chuva lá de fora. Mas milagrosamente aquele mau tempo passou. Não teve mais trovão, não teve mais raio. Choveu ainda um pouquinho, mas de maneira mansa. Eu passei a noite ali, acreditem, encostado no mourão da porteira. Eu preferi passar a noite ali do que dentro daquela casa. Quando o dia começou a clarear, foi aí que foi me batendo aquele sono, e eu acabei adormecendo ali, encostado no mourão da porteira. Foi quando eu escutei na porteira o barulho do motor de uma caminhonete chegando. Era o patrão do meu amigo. Ele buzinou assim para mim.
Eu acordei assustado, fui me encontrar com ele e fiquei de pé. Oba, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Ué, mas você dormiu aí? Deixa eu explicar. É que o Cláudio, com a mulher dele, a Lúcia, eles foram aqui na cidade vizinha. Eles tinham um compromisso de serem padrinhos de um casamento. E pediram que eu ficasse aqui esperando o senhor para dar uma satisfação. E aí, eu conto ou não conto tudo que eu passei dentro da casa, com vergonha, porque o homem não estava sozinho, o homem se fazia acompanhar pela mulher dele. E tinham pelo menos outras 4 pessoas dentro da caminhonete, além da mulher. Família inteirinha do dono do sítio. Fiquei com vergonha. E eu, com medo de não acordar quando eu chegasse, eu preferi ficar aqui na porteira esperando. Me perdoa, peguei no sono. Ah, tudo bem. Uai, mas entra. Dali de onde nós estávamos, da porteira até a casa, devia ter mais ou menos uns 500 metros. 500 metros longe da casa. Foi o que eu andei e corri, na verdade, com medo. Tinha que entrar porque tudo meu estava na casa. Tudo em ordem, tudo direitinho. Passei as incumbências todas para o patrão, dando a ele as explicações do que havia acontecido e por que eu estava ali. Mas obviamente que eu não contaria nunca o que eu tinha passado. Nunca. Me fizeram ficar, um café da manhã foi preparado, eles já traziam consigo coisas da cidade, pães da cidade, roscas com bolos e etc. Tomei o café, peguei o meu carro, me despedi do patrão do meu amigo o Cláudio e voltei. Afinal, conforme eu havia pensado, daria para salvar o domingo ao lado da minha namorada e comer a macarronada na casa da minha sogra. E foi lá que eu abri o jogo. Tudo que eu tinha passado na casa. Gente, mas conforme eu falava, as pessoas não se assustavam, elas riam. Mas elas riam muito a meu respeito. Foi tudo obra da sua imaginação. Como é que um homem ia se formar na parede? O medo produziu tudo isso na sua mente. O pior é que o meu amigo Cláudio, com a sua esposa, Lúcia, depois para eles eu me abri, disseram a mesma coisa. Que eles trabalhavam ali havia tanto tempo e jamais tinha acontecido qualquer coisa parecida. Que tudo não passava da obra da minha imaginação. Será? Foi tudo tão real. A minha história não teve um desfecho nesse sentido, nem da confirmação e nem dos desmentidos. No entanto, tudo que eu coloquei aqui aconteceu exatamente assim. Se você gostou da minha história, curta, manda aí o teu joinha, aproveita e manda o seu comentário. E não se esqueça de que agora você pode ser membro do canal do Paulinho Boa Pessoa. Abaixo do vídeo você vai encontrar a opção para ser membro. Venha! Seja membro do canal do Paulinho.